Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de dezembro de 2018. Conversar com bebês é a melhor maneira de incentivar desenvolvimento da linguagem. Parte 2. Falar como bebê para bebês pode ser uma demonstração de carinho dos pais com os filhos logo depois do nascimento. Mas quando as crianças começam a crescer, falar corretamente é mais importante para estimular o desenvolvimento da linguagem. Os bebês começam a se comunicar através do choro. Com o passar do tempo, emitem sons mais como uma brincadeira, despertando a curiosidade pela fala. Apenas com 7 ou 8 meses de vida, atribuem algum significado às palavras. A fala propriamente dita vai aparecer a partir de 1 ano de idade, dependendo da evolução de cada um. Isso não significa que até os 2 anos a criança não se comunica. Ela usa gestos, atitudes, bate palma quando solicitada. É uma comunicação muito imitativa nessa fase, explica a fonoaudióloga Marli Teixeira Kondo, integrante da equipe de neurologia da Clínica Alquiria Brunetti. Um estudo, que acaba de ser divulgado no T-Journal of Neuroscience, apontou que uma das melhores maneiras para incentivar a criança a falar é conversar com ela. Os pesquisadores usaram gravações em áudio e exames de imagens do cérebro de 40 crianças, entre 4 e 6 anos de idade. As imagens mostraram que as crianças mais envolvidas nas conversas apresentaram conexões intensas em 2 regiões do cérebro, na área de Wernicke e na área de Broca, ambas localizadas no córtex cerebral e ligadas à compreensão e à produção da fala. A criança passa os primeiros meses de vida sendo exposta a todo tipo de som e comunicação. O bebê vive a fase da compreensão antes da emissão. E os pais podem ajudar muito, conversando, de fato, com o filho. Então, você vai dar o banho, converse com a criança, mesmo bebezinho. Vamos tomar banho, olha como está a água, vou colocar a fralda, a mamãe vai passar creminho no bumbum e assim por diante, aconselha Kondo. Outra dica importante é, ao passear com o bebê, ir nomeando as coisas que vão surgindo, como paisagens, um cachorrinho na rua, as árvores, mas tudo de forma natural. Não é para bombardear a criança com os nomes, não é isso. É mostrar o mundo através da fala e a criança vai internalizando tudo, afirma a fonoaudióloga. E quando a criança pronuncia alguma palavra errada, deve-se corrigir? Para Kondo, existe um caminho melhor. Sempre devemos falar com a criança com nomes certos das coisas. Nunca com a linguagem do bebê, por exemplo, se cair um brinquedo, um carrinho no chão. Você deve pronunciar a palavra carrinho caiu e não o tainho taiu, que tem criança que fala assim, diz. Por vezes, a criança ainda não consegue fazer os movimentos adequados para aqueles sons das palavras. É por isso que corrigir não é o remédio, na opinião da fonoaudióloga Marli Teixeira Kondo. O adulto nunca vai corrigir com um não pode falar assim, mas repetir a palavra correta. Com o tempo é que acontece o amadurecimento. Então, a criança precisa do modelo correto e não da correção, conclui. Com relação à importância da aplicação do espiritismo na educação das crianças, Leon Denis registrou as seguintes orientações no capítulo 54. A educação do livro Depois da Morte é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam.
Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de importância capital. Não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar é entrar na vida armado não só para a luta material, mas, principalmente, para a luta moral. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso às vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemo-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste ou nos tornarmos melhores. A pedagogia espírita foi muito bem explicada por Walter Oliveira Alves no capítulo 6 Modelo Educacional Espírita e também, exemplificada no capítulo 7 A Prática Pedagógica, do livro Educação do Espírito Introdução à Pedagogia Espírita. Deles extraímos os seguintes pontos que norteiam a pedagogia espírita. Além da interação do educando no meio social em que vive, ele recebe constante influência do meio espiritual e interage com ele. O educando traz consigo uma bagagem milenar que são as suas conquistas de muitas vidas passadas. O educando traz também em si mesmo o germe da perfeição, o ideal nobre e superior que lhe cabe construir pelo esforço próprio através da sua ação na vida presente. O educando, que é um espírito encarnado, evolui através da sua ação incessante nos mundos material e espiritual. Na vida presente, ele utiliza a bagagem acumulada no passado, para interagir no meio social com seus esforços, recebendo a inspiração superior, conforme a sua capacidade receptiva, com vistas a construir o seu próprio futuro. O educando possui um passado milenar que lhe fornece as bases para a interação na vida presente, ao mesmo tempo, possui o germe da perfeição, herança de Deus que lhe garante ação no sentido progressivo, rumo à perfeição. As ideias inatas no educando decorrem de suas conquistas passadas e do germe da perfeição, que já existe em estado latente que ainda irá se desenvolver pelo esforço construtivo e evolutivo próprio, pelo trabalho, pelas ações e realizações, ao interagir com o meio material e espiritual. Na sua escalada evolutiva, o educando aumenta o seu patrimônio intelectual e sentimental, a compreensão da vida, de si mesmo e de Deus, bem como melhora a sua sintonia com a vida espiritual. As ações e as atividades construtivas são indispensáveis para que o educando consiga o desenvolvimento das potências da alma. As experiências da vida presente permitem que o educando trabalhe a bagagem acumulada no passado e construa o seu futuro. Nesse sentido, colaboram as necessidades, os desafios e as ações construtivas e evolutivas que fazem o germe da perfeição se desenvolver constantemente.
Nesse processo de transformação e de desenvolvimento, o educando precisa do auxílio, da orientação e do estímulo do educador. Na condição de construtor de si mesmo, o educando caminha ainda sob a supervisão e o estímulo das inteligências superiores que lhe orientam os passos na caminhada evolutiva, pois Deus fornece aos filhos todos os meios necessários ao progresso, todas as ferramentas e energias que ele necessita para o trabalho evolutivo. Porém, não o isenta do esforço construtivo. O educando é um espírito que retornou trazendo necessidades evolutivas individuais, mas também um programa de vida, que foi estabelecido durante a sua preparação para a reencarnação. O educador presta relevante auxílio ao educando ao trabalhar as suas necessidades íntimas, ao auxiliá-lo na sua integração e na sua interação com o meio social em que vive, ao observar as suas tendências e as suas aptidões naturais, direcionando-as para os níveis superiores do sentimento e da inteligência e ao promover o desenvolvimento das boas qualidades. O educador utiliza o Evangelho de Jesus nesse processo educativo. O centro espírita deve exercer também o papel de escola sublime iluminando a mente e o coração do educando, que é espírito eterno, criado por Deus para a perfeição. O educador deve oferecer ao educando, com respeito e afeto, os bons exemplos, as experiências, os estímulos aos ideais nobres, as atividades construtivas adequadas ao desenvolvimento de suas potencialidades, tendo por base o potencial já desenvolvido no passado e a manifestação gradual deste potencial no presente encarnação. O educando deve ter uma participação ativa no processo educativo e realizar esforços no sentido de vencer os desafios que o levam ao desenvolvimento integral das potencialidades do espírito e à construção de um futuro nobre. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.